Net aí. Botou? Ih, começou. Boa tarde para todos. Espero que estejam todos bem, né? E voltamos aqui nas nossas quintas-feiras de ciência. E hoje eu tenho um prazer enorme de receber um colega da época ainda de doutorado, né, Mauro? Que a gente rodava lá nos corredores da bioquímica e que hoje é professor titular da UFRJ, né? E tem um laboratório de enzimologia e controle de metabolismo e é uma das pessoas que despontaram e modificaram a faculdade de farmácia. E eu falo isso de cadeira porque eu fiz faculdade de farmácia em outros tempos e a faculdade de farmácia era muito diferente. Hoje eu tenho um orgulho pessoal em ver pessoas muito boas estão dentro da faculdade de farmácia, mudando a cara da faculdade de farmácia na UFRJ, que hoje desponta, né? Eu já trouxe algumas pessoas, trouxe a Cláudia Figueiredo, trouxe a Júlia, o Toro, agora eu estou fazendo o Mauro, e em novembro nós teremos a Patrícia Zancan. São pesquisadores que despontam e o Mauro tem trabalhado com essa parte de metabolismo. E eu estou muito feliz de ter você aqui, Mauro, ver o que você está fazendo. Eu também tenho orgulho do Mauro, porque o Mauro foi orientado do Zé, né? Do Zé Roberto. Foi isso? Foi. E foi, né? Na iniciação científica. Na iniciação científica, né? Doutorado com Adalberto. Professor Adalberto. Então, uma recordação ótima de pessoas ótimas que estão trabalhando muito pela ciência que a gente precisa colocar para frente, e para isso a gente vai precisar de toda a nossa participação nessas próximas eleições, era eu fazendo aqui propaganda, para que nós tenhamos uma mudança radical no investimento em ciência e educação, que é o que a gente tem trabalhado e investido tanto. Mauro, eu não vou deixar você nos apresentar tudo que você tem para fazer e eu te agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite. Você pode compartilhar a tela, se você quiser. Tá, vamos. Acho que, não sei se foi aí. Foi, está ótimo. Tá. Bom, Cris, antes de mais nada, eu te agradeço aqui o convite. Você falou aí várias coisas que até me remetem a um tempo, né, em que a gente era naive e feliz, né? e era muito bom aquilo mesmo, aquela ciência que a gente fazia nos corredores do Bloco H, segundo andar. E era mais conversa, e, enfim, tem muitas boas recordações daquilo. Então, agradeço a você, ao programa de pós-graduação da UERJ, a UERJ em toda. Eu também fui um ex-aluno da UERJ por um curto período, mas eu fui. Eu tenho muito carinho aí pela universidade em si e por todos que estão na universidade. Além do que, eu acho que foi uma das primeiras palestras que eu dei como professor lá nos idos de 95, foi aí na UERJ. Mas, enfim, quase 30 anos depois, estamos aí e vamos tentar mostrar para vocês o que a gente tem feito no nosso laboratório, né? E recentemente a gente criou aí esse grupo, né? O Grupo ZST, está até divulgado aí um Instagram na tela para quem quiser nos seguir. A gente tem mostrado aí um pouco do que a gente faz na rede social. Né? O que nós vamos falar hoje aqui, né, sobre as ações metabólicas do aditivo alimentar citrato na fisiopatologia do diabetes mellitus. Isso é um trabalho que tem acontecido ao longo da última década no nosso laboratório. Eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a motivação e alguns resultados, né, que eu selecionei para poder falar sobre essa questão do aditivo alimentar. Eu acho que isso é um ponto pouco explorado, né, e até pouco compreendido, tanto do ponto de vista nutricional quanto do ponto de vista científico, né?
Bom, enfim, essa apresentação eu vou tentar fazer aqui, como eu falei, um contexto um pouco mais de como que a gente chegou aqui, né? Mas antes de falar de como a gente chegou aqui, a gente precisa falar um dado super atual, que é a relação do mapa da fome, né? Que em 2014 o Brasil estava fora dele, e se a gente olha hoje, o Brasil voltou para o mapa da fome, né? Um indicador muito negativo para a gente, né? E se a gente pega com relação à insegurança alimentar, a gente tem condições ainda piores do que com relação à fome, né? E não basta lembrar e desmentir o nosso ministro da Educação, que ontem na ONU disse que não, mas a fome ela atinge hoje 33 milhões de pessoas no Brasil, né? E isso é um dado muito grave. Pessoas em situação de fome não é só triste, como demonstra a falta daquilo que tem se defendido muito politicamente, que seria uma suposta soberania nacional. Não há como a gente ser uma nação com 33 milhões de pessoas passando fome no nosso país, né? Bom, enfim, a parte desse contexto, né, a gente tem que trazer dados aqui de quem faz epidemiologia a sério, né? Por exemplo, nos Estados Unidos também há uma questão de fome a questão da fome ela se confunde com o income, né? Ou seja, o poder aquisitivo das pessoas. Se a gente compara nos Estados Unidos o mapa do poder aquisitivo com o mapa da obesidade, e aí vem um dado contraditório, né? Você vê que eles se coincidem, né? Ou seja, o poder aquisitivo ou a fome, ela se coincide com a obesidade. Isso tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui hoje, porque o contexto de fome e com pessoas ou malnutridas e com pessoas extremamente magras, como a gente via lá na década de 80, ele mudou. Hoje, essas mesmas pessoas elas estão com um contexto obeso, né? E aí, nessa figura, a gente vê que o percentual de obeso, no mundo, ele coincide ou ele correlaciona positivamente com a pobreza, né? Ou seja, com o baixo income, né? A baixa renda das famílias, né? Isso acontece no mundo e isso acontece junto com uma questão, uma tendência mundial, que é o aumento do consumo de calorias, né? As pessoas têm consumido cada vez mais calorias ao longo do tempo, né? Qual é a relação disso com a pobreza? É muito simples, né? Alimentos hipercalóricos, eles são mais baratos do que alimentos naturais, né? E o que são esses alimentos hipercalóricos, né? Onde que vem essa história? De onde que vem isso? Né? Bom, se a gente pensa aqui que a obesidade no Brasil ela atinge hoje números alarmantes, né? Na verdade, a nossa previsão é que até 2030 nós tenhamos 30 milhões de pessoas obesas no país, né? Na verdade, 30% da população, desculpa, não é 30 milhões, 30, é o dobro disso, né? 30% da população do país estará obesa, né? A gente tem como isso uma questão histórica. E aí eu recomendo aqui a leitura desse artigo do site O Joio e o Trigo, que é a questão do consumo de ultraprocessados no Brasil, né? E aqui eu tenho uma questão pessoal, né? Eu odeio leite condensado, mas essa reportagem ela fala justamente de como que o leite condensado se tornou um alimento nacional em várias questões, né? E achei curioso porque o leite condensado chegou no Brasil como tem até a propaganda aí do lado da Nestlé, né? Era uma forma de substituir o leite materno, né? E com a chegada das fórmulas infantis no Brasil, né, começou-se a usar esse leite condensado, que é um alimento ultraprocessado, para fazer qualquer coisa, e a gente é um dos maiores consumidores desse produto no mundo, né? Se a gente for, acho que aqui eu botei um pouco fora de contexto, qual é a questão dos alimentos ultraprocessados, né? Se você for em toda a América Latina, você vai ver que o consumo de alimentos ultraprocessados ele também correlaciona positivamente com a obesidade ou com a massa corporal,
né? Então, aí você começa a ver que as pessoas consomem mais calorias, as pessoas consomem mais alimentos ultraprocessados e as pessoas se tornam mais obesas. Tudo isso dentro... Qual é a relação com o nosso país, ou com o mundo, na verdade? É que, na verdade, esse tipo de alimento é um alimento mais barato do que um alimento in natura. Tem umas brincadeiras que a gente faz em roda de bar, né? Eu bebo, desculpem. Roda de bar é que torcida de cebola é muito mais barato do que cebola, né? Então as pessoas comem o biscoitinho de cebola mesmo e não comem a cebola. Isso é um contexto geral, isso serve para qualquer outro tipo de alimento, né? Então, assim, o que são os alimentos ultraprocessados? Na verdade, a gente tem o grau de processamento dos alimentos, ele está subdividido em 4 grupos, né? Os alimentos não processados ou minimamente processados, que seriam aqueles alimentos in natura que a gente consome, os ingredientes os ingredientes processados, né? Ou ingredientes culinários, né? Que na verdade aí seriam os óleos de óleos vegetais de uma forma geral, né? Que não são alimentos in natura, mas eles são ingredientes culinários, né? Sal refinado, etc. e tal. Alimentos processados, e aí você vem com toda a questão de bebidas, por exemplo, não soft drinks, mas bebidas tipo vinho, cerveja, queijos, de uma forma geral, pães, isso tudo são alimentos processados. Além disso, você tem os alimentos ultraprocessados, né? Que são aqueles quando você pega um alimento processado e transforma ele em algo com muito mais coisa, né? E aí você vem aí, eu chego no torcida de cebola, né? Que é um salgadinho ali consumido, e aí você pode ir, estou fazendo propaganda do torcida, não, estou só colocando ele como uma questão geral, mas assim, dentro desse contexto, a gente tem também as famosas fast foods, que são consumidas no mundo inteiro, né? Tidas aí como chamadas muitas vezes da dieta ocidental, né? Muito embora isso não seja mais uma exclusividade do Ocidente, muito menos de países altamente industrializados. Essa é uma realidade do mundo inteiro, né? Se vocês repararam naquele mapa lá do consumo de alimentos, de calorias na América Latina, um dos países que mais cresceu foi o Peru, não sendo um dos países mais industrializados da América Latina, com relação a alimentos ultraprocessados ou a essas questões de fast food mesmo, que é um indicador forte do ultraprocessamento de alimentos. E tem uma questão dentro desses alimentos, sejam eles ultraprocessados ou alimentos não processados ou minimamente processados, que é a questão de aditivos alimentares, né? Então, assim, o que são aditivos alimentares? São qualquer ingrediente que é adicionado no alimento que não tem o fim de nutrir, né? Então, assim, mas como é que os alimentos não processados têm aditivos alimentares? Bom, vou chegar lá em breve, mas, por exemplo, se você pega leite, né, o leite é um alimento in natura, na verdade, não processado. Mas você não vai, é raro, né? A não ser que você more na zona rural, você não vai à vaca e tira o leite dela, você compra esse produto industrializado de alguma forma. E se você for olhar no leite, ele tem estabilizantes, ele tem, por exemplo, o citrato de sódio, ou enfim, adicionado ali como um estabilizante daquele alimento. Ou seja o alimento ultraprocessado, seja um alimento in natura, nós estamos, de alguma forma, comendo aditivo alimentar, né? E isso é uma coisa que chama a atenção, né? A quantidade de aditivos alimentares que a gente ingere o tempo todo, né? E onde que está o citrato? O citrato é o aditivo alimentar mais utilizado na indústria alimentícia, né? A gente diz hoje já não é mais essa realidade, mas é muito próximo disso. 10 em cada 10 produtos eles contêm citrato, né? Tem até uma história de que a Barilla, né, produtora de massas internacionais, está sendo processada nos Estados Unidos porque vende uma massa dizendo que não tem aditivo alimentar e está lá na embalagem, contém citrato de sódio adicionado na massa, né? Ou seja, é uma questão que está mundialmente, está em todos os lugares. Você vê, se você consome leite, você consome esse aditivo. Se você não consome, se você consome um fast food, você consome esse aditivo. E o citrato, em particular, ele chamou a minha atenção e chama a atenção de várias pessoas no mundo, porque nenhuma agência reguladora estabelece um limite
para a adição de citrato, talvez seja um dos únicos aditivos alimentares dessa condição, em qualquer tipo de alimento. Não tem limite. A desculpa disso é clara, né? O citrato ele seria um produto natural, ele está contido em todos os alimentos naturalmente, ele é um intermediário metabólico, eu não vou entrar nessa seara. Então, todas as agências dizem que não há necessidade de controle. Para você ter uma ideia que a quantidade de citrato que pode ser adicionado, por exemplo, a suco, néctar ou polpa de fruta, água de coco comercializada, é quantis satis, o que quer dizer que a quantidade que o fabricante ou a pessoa responsável acha que precisa, sem um limite. Né? Isso para bebidas, isso para comidas. Aqui, por exemplo, um queijo, né? Também o citrato ele é um alimento quantis satis, ou seja, não tem sem limite de adição. Então, isso chama a atenção, isso vem de encontro a uma questão de que, por quê? Será que porque ele é natural, ele não traz nenhum problema? Aí vem a questão, nada é mais natural, mais faz parte do nosso metabolismo, do que a glicose. Né? Agora, todo mundo sabe, é um consenso geral, de que se você consumir muita glicose, isso vai te trazer consequências ruins, mesmo ela sendo muito importante para você. E o citrato, né? Por que não? Essa veio uma pergunta. E dentro assim de uma outra motivação, e aí vem da onde que vem a minha cabeça mesmo, ela começa em cima de isotônicos utilizados para atletas. Né? Então, dentro desses isotônicos, você tem aí uma variedade, e essa variedade ele tem diferentes composições, até mesmo hoje mais consumido é um que não tem calorias, né? Que seria esse produto aqui em particular, mas não tendo calorias, e se você for olhar lá na fórmula, ele tem ácido cítrico, que, na verdade, não importa a forma, né? Como você não absorve nem ácido cítrico, nem citrato de sódio, nem nada disso. O que você absorve é citrato, é o ânion associado a tudo isso, e ele contém citrato, como tudo, aparentemente, que é processado, contém esse citrato. Então, assim, aí começou a chamar a nossa atenção essa questão dos aditivos alimentares, do citrato em particular, e principalmente do que esse citrato poderia estar gerando no nosso organismo. Né? Então, há algum tempo atrás, bastante tempo atrás, na verdade, foi um trabalho que começou antes, mas foi a tese de mestrado, eu sempre falo tese, né? Mas foi a dissertação de mestrado do aluno João Leandro, onde a gente fez um modelo animal em que a gente administrava para camundongos uma solução líquida contendo açúcar e citrato, mimetizando mais ou menos o que seria ali o isotônico. Né? A gente fez um isotônico. A gente começou, na verdade, trabalhando com isotônico comercial e depois mudou de ideia para começar a fazer o nosso próprio, para poder não gerar marcas nisso tudo. Né? Então, nesse trabalho, a gente simplesmente deu para beber para esses camundongos uma solução contendo sacarose e citrato. Obviamente que a gente tinha só o citrato, só a sacarose como controle, e o que a gente observa de uma forma assim, bem simples, ou bem simplória mesmo, a gente observava que a glicemia de jejum desses animais que consumiam citrato... vocês estão vendo o meu pointer? Eu não sei se vocês estão vendo. Estou sim. Tá. Então tá, obrigado. Esse grupo que recebia citrato e sacarose, ele tinha uma glicemia de jejum mais elevada, mas isso acompanhado também de um teste de tolerância à glicose maior, né? Ou seja, na verdade, eles estavam intolerantes à glicose, e associado a isso havia todo um padrão de inflamação do tecido adiposo visceral desses animais nesse grupo que recebia citrato na água, né? Ou seja, que consumia uma quantidade maior de citrato comparado aos grupos controle. Então, assim, só daí a gente começava a imaginar ou começava a confirmar que esse citrato que vinha, né, a mais na nossa dieta, ele não era completamente inerte ou não era tão inofensivo quanto se julgava ou quanto as agências julgam. Né? Bom, isso aí, obviamente que esse trabalho a gente começou a aprofundá-lo, né? E, bom,
Numa continuação disso, na defesa também de dissertação de mestrado da Jéssica Branco, que trabalhou com isso até hoje, ela defendeu o doutorado dela, foi aluna da Patrícia, né? Da Patrícia Zancan. Ela defendeu o doutorado dela no mês passado, mas sempre trabalhando exatamente com essa questão do papel do citrato alimentar, né? Do citrato aditivo alimentar, aí no caso. Nesse trabalho, a gente mostra algo um pouco mais acima disso. A gente deu o citrato não na água, a gente deu o citrato junto com a ração, e eles consumiram o citrato por 24 horas, nesse trabalho em particular. Ou seja, foram 24 horas consumindo uma ração com ou sem citrato. A história das 24 horas ela é outra linha de trabalho do nosso grupo, mas que a gente mostra vários marcadores acontecendo, mas 24 horas depois do consumo de ração ou ração com citrato, olha o que acontece com o teste de tolerância à glicose desse animal. Você tem um aumento, né, da área sobre a curva desse teste, indicando fortemente a intolerância à glicose desse animal, né? E isso não para nem por aí. A insulinemia durante o teste de tolerância à glicose também está aumentada, significando também uma resistência, sinalizando aí uma resistência à insulina, o que na verdade é confirmado pelo teste de tolerância à insulina, que também está aumentado nesses animais que consumiram citrato na ração um aumento da quantidade de citrato na ração por 24 horas, né? E se a gente vai para marcadores de resistência à insulina no fígado, como, por exemplo, a fosforilação de AKT e alvos downstream a essa fosforilação, a gente vê que os animais que consumiram o citrato, eles têm de forma inapropriada essa sinalização insulinêmica, mostrando aí, de fato, essa resistência à insulina induzida pela presença de um aditivo alimentar, que está contido em todos os alimentos que você consome, aonde começa a bater um certo desespero, se a gente pensa dessa forma, né? E num consumo único, pontual, né? Assim, um único dia consumindo uma quantidade maior desse aditivo alimentar, né? Então, assim, esse trabalho, ele obviamente, ele continua. A gente vê que há um aumento da infiltração de células de Kupfer no fígado desses animais, né? E isso confirmado por marcadores, e essas células, essas Kupfer cells, elas apresentam um aumento da polarização M1, ou seja, uma polarização pró-inflamatória, assim como uma diminuição de marcadores da polarização M2, mostrando um nível elevado de inflamação hepática, né? Ou seja, já um indício aí de o começo de uma doença hepática inflamatória, né? Se a gente vai para outros marcadores inflamatórios, como há um aumento de marcadores pró-inflamatórios e diminuição de marcadores anti-inflamatórios, isso é claro no início de um processo de doença inflamatória hepática. Então, assim, isso num contexto pontual, num contexto agudo, que era o consumo por curto tempo desse aditivo alimentar em excesso. Eu estou colocando aqui em excesso, né? Mas a única coisa que a gente fez, por quê? A ração normalmente contém citrato, né? E, na verdade, você consome citrato em qualquer alimento, porque eu digo, se o que você consumiu estava vivo, ele vem com citrato, porque citrato é um metabólico universal, né? Então, é um metabólico universal, então não tem como você não consumir citrato. O que a gente faz aqui é aumentar a quantidade de citrato que está sendo consumida, aumentar para níveis compatíveis com qualquer alimento que tenha sido minimamente processado, né? Ou mesmo considerado não processado, como eu falei, mas industrializado, que é qualquer produto que você compra no mercado, né? E, bom, enfim, se a gente vai... Agora, uma coisa que nos chamou a atenção e que, na verdade, foi um pouco de... Como é que eu falo? Foi surpreendente para nós é que, quando nós fazemos a administração desse citrato por um período mais longo, na verdade, que foram 12 semanas,
e associado a uma dieta, mimetizando a chamada dieta ocidental, que é uma dieta com alto teor de gordura e alto teor de sacarose, a gente observa um dado que ele chamou muito a nossa atenção e foi mais ou menos contraditório, que era o ganho de peso desses animais ele é menor do que o ganho de peso do animal que não teve o citrato adicionado nessa dieta, mesmo ele tendo consumido mais energia, né? O energy intake dele foi maior, porém o ganho de peso foi mínimo, na verdade, mesmo comparado ao grupo que se alimentou com dieta padrão. Bom, mas apesar disso, né, desculpa, isso se corresponde também quando a gente vai para o peso dos tecidos em particular, né? Aqui o tecido adiposo branco inguinal, o tecido adiposo branco epididimal e o tecido adiposo branco mesentérico, ou seja, se a gordura subcutânea e a gordura visceral, elas não aumentam, mesmo o animal tendo consumido uma alta quantidade de calorias e mesmo tendo consumido grande quantidade de gordura, né? E não houve deposição de gordura nesses tecidos. Assim como o fígado desses animais também está mais leve comparado com o grupo high fat, high sucrose. Isso poderia ser um indício de que o citrato seria bom, né? Não fosse o fato de que esses animais, mesmo não tendo ganho tanto peso e mesmo estando ali com os tecidos menos hipertrofiados, né? E, na verdade, os tecidos não estão nem hipertrofiados, eles estão hipotrofiados, eles têm uma resistência à glicose, como aqui observado pelo teste de resistência, de teste de tolerância à glicose. Eles não estão tolerantes à glicose. Então, eles não engordaram, mas, ao mesmo tempo, eles estão resistentes, né? E se a gente for pegar marcadores de resistência à insulina hepático, a gente vai ver que esses marcadores também estão nitidamente alterados no grupo que consumiu o citrato adicionado, né? Aí a gente começa pela fosforilação de AKT e alvos downstream a ela, mostrando que o fígado desses animais está resistente à insulina, e o mesmo acontecendo com o tecido adiposo. Ou seja, aquele tecido adiposo onde não houve deposição de gordura, que ele estava, em teoria, né, ou visualmente saudável, ele estava, na verdade, resistente à insulina, né? E se a gente olha para uma microscopia do fígado, a gente vê que, de fato, o fígado não está esteatótico nesse grupo, né? Porém, ele está com uma maior infiltração de células de Kupffer, né? Sinalizando aí uma maior inflamação hepática, né? E aí isso é confirmado contando as células de Kupffer e avaliando marcadores inflamatórios nesse fígado, todos eles aumentados, mesmo não tendo deposição de gordura, né? Dissociando um pouco a questão da deposição de gordura com um processo de inflamação hepática. E, principalmente, se a gente vai ver um marcador plasmático de lesão hepática, a gente vê que ele está aumentado nesse grupo aí enfim, esse grupo que recebeu a suplementação de citrato na dieta, né? Desculpa aqui. E se a gente olha para o tecido adiposo, microscopicamente falando, a gente vê que o aumento dos adipócitos observados pela dieta high fat, high sucrose, ele não é visto, né, quando o citrato é adicionado. Aliás, na verdade, as células estão menores do que as células controle, né? E, curiosamente, isso é acompanhado por uma maior marcação de mitocôndria, sugerindo aí uma biogênese mitocondrial induzida pelo citrato, que começa a fazer sentido, uma vez que o citrato ele tem um metabolismo mitocondrial bastante conhecido e bastante ativo nessas células. Vários marcadores de biogênese mitocondrial foram avaliados, assim como, por exemplo, o CP1, PGC1-alfa e a carnitina palmitoil transferase 1-alfa, e eles todos aumentados nesse grupo
que recebeu o citrato, comparando com o seu grupo controle, que seria aquele que recebeu apenas a dieta high fat, high sucrose. Nesse contexto, a gente até conclui aí o que é o título desse artigo, né, que o citrato, de alguma forma, ele promoveu aí um browning do tecido adiposo branco, né, ou seja, na verdade, um aumento da marcação, um aumento da produção de mitocôndrias, e esse browning levou, obviamente, como é conhecido, a uma diminuição do peso corporal, ou seja, ao não desenvolvimento do quadro de obesidade, porém, né, um dos grandes problemas associados a essa obesidade, que seria a resistência à insulina, ela persiste nesses animais, mesmo esses animais que receberam esse citrato como um aditivo alimentar para essa dieta, né? E, bom, isso, como a gente viu, o consumo desse citrato, ele afeta a fisiologia desse animal com relação à resistência à insulina, ele afeta os tecidos desses animais, tanto o fígado, né, quanto o tecido adiposo, e também, obviamente, ele vai para a fisiologia do cólon. Aqui eu sofri o bullying da minha aluna Emily Costa Bartoli, que foi quem desenvolveu esse trabalho, defendeu o mestrado nela, que ela precisava aparecer nessa apresentação. Ela vai me gerar um problema com os outros alunos do laboratório, mas eles que resolvam com a Emily. Foi bullying que ela fez comigo. E aí, se a gente olha para a fisiologia do cólon, a gente vai ver que macroscopicamente esse cólon está alterado, microscopicamente esse cólon está alterado com o consumo de citrato, aqui não associado à dieta high fat, high sucrose, uma dieta normal contendo citrato, né? Nós temos um aumento aqui de células inflamatórias, de uma forma geral, né? Não são macrófagos, mas esse dado não estou mostrando aqui, mas são células inflamatórias. E também esse cólon ele é fortemente afetado com relação a proteínas relacionadas com a permeabilidade intestinal, né? Então, se a gente olha aí caderina, TLR4, ocludina, claudina 2, isso tudo está afetado, mostrando que o citrato alimentar ele promove uma alteração de permeabilidade no cólon desses animais e um aumento de marcadores inflamatórios. Aqui estou mostrando alguma coisa, né, com uma diminuição de PPAR-gama, que é importante para esse cólon como um agente anti-inflamatório e como um agente metabólico que estaria levando à fisiologia desse cólon. Como resultado fisiológico disso, né, a produção de fezes desses animais ela é maior, né, com uma consistência mais pastosa, embora não tenha nenhuma alteração mais grave daquilo dali. Ou seja, existe uma alteração direta na fisiologia do cólon, na capacidade na permeabilidade desse cólon e na funcionalidade disso, né? O que não poderia estar diferente com uma alteração da microbiota intestinal, né? Há um aumento de espécies totais do número de micro-organismos colonizando o cólon, com uma diminuição clara da diversidade de micro-organismos que está colonizando esse cólon. E esses são parâmetros diretamente associados com uma perda da função fisiológica do cólon, da função de barreira desse cólon, e isso tudo está diretamente relacionado com essa alteração de microbiota, principalmente se a gente for ver alterações específicas nos fila, firmicutes e proteobactéria, a gente tem esses dados associados a várias questões reportadas na literatura que indicam que essa alteração de microbiota está diretamente associada com o desenvolvimento do processo de diabetes mellitus e de resistência à insulina. Isso tudo realizado assim isso aqui foi realizado de forma pontual, ou seja, isso é o que acontece com o consumo pontual de citrato por 24 horas em cima
dessa fisiologia, né, desse quantitativo e dessa população de microbiota colonizando esse cólon. Né? Então, assim, se a gente for fazer aqui um resumão do que a gente tem com relação ao consumo de citrato, né, na dieta, na forma de consumo a mais, né, de como aditivo alimentar, né, e não como aquele citrato já contendo lá, é que se a gente tem o consumo desse citrato, ele mesmo não levando a longo prazo a obesidade do animal, né, ele leva à resistência à insulina. E isso está diretamente relacionado, como eu mostrei anteriormente, com a fisiologia hepática, com a fisiologia do tecido adiposo e também com a fisiologia do cólon, que de alguma forma, e a gente vai chegar, eu não vou chegar lá hoje, mas espero que no futuro próximo a gente chegue a essa conclusão, a gente acredita fortemente que essa alteração da fisiologia do cólon está, que é por onde esse citrato primeiro chega, né? Ele está, de certa forma, afetando o resto das funções que a gente tem do citrato nesse contexto alimentar. Né? Ou seja, na verdade, esse daqui é o slide que resume mais ou menos vários dos dados que a gente tem. Obviamente que eu não queria encher a cabeça de vocês com dados mais específicos, mas os artigos eles estão disponíveis, obviamente, para quem quiser se aprofundar, e, obviamente, também eu estou disponível para quem quiser saber detalhes maiores sobre esses papéis aí do citrato e da dieta ocidental na resistência à insulina. Né? Bom, eu não poderia aqui deixar de citar os colaboradores que participaram desses trabalhos, esses dados que eu mostrei, né? André Marretti na Laval, Cristina Taquia do UFRJ, o Egberto e a Patrícia aí da UERJ, o Heitor da UFRJ, Leonardo da Unifal, que fez a parte de microbiota toda para a gente, né? O Mark da Universidade de Montreal, a Manuela da UFRJ, que auxiliou a gente com parte também das microscopias, a Vilma, que começou esse trabalho também junto com a gente lá ainda no laboratório, ela estava passando um tempo no laboratório, mas ela foi a nossa colaboradora aí nesse trabalho. Né? É importante também dizer que esse trabalho foi parcialmente financiado, enquanto podia, pela FAPERJ, pelo CNPq e pela CAPES, mas eu preciso também dizer que nos últimos trabalhos do laboratório a gente marca, né, que the authors wish to draw attention to the clear contribution of the current Brazilian government, e eu espero que termine aqui, to the destruction of research and development of Brazil and the future of an entire generation of scientists. Bom, essa é eu queria botar um outro slide, mas eu vou evitar de falar nomes para não gerar conteúdo aqui, né? Somente para não citar, porque eu acho que cada vez que a gente cita certos nomes, a gente joga contra, então não vou citar. Né? Mas eu não posso deixar de citar de que esse grupo, né, o The Metabolism Group, que foi criado, ele, na verdade, não botei como colaborador, porque não é colaboradora, né? É quem, na verdade, faz tudo isso aqui junto comigo. Na verdade, ela faz mais, eu que faço junto com ela. A Patrícia Zancan, que, na verdade, não é tudo isso, né? Ela faz tudo junto comigo. Então, esse aqui é o grupo principal, o núcleo principal, que trabalhou em cima disso, intelectualmente atrás do grupo em si, que sou eu e Patrícia, mais ela do que eu. E nesse contexto aqui é o nosso grupo, fica aí, nossos alunos. Estamos recrutando sempre. Nosso Instagram, que siga a gente lá, a gente sempre posta o que está sendo feito, o que vem pela frente. Enfim, segue a gente, que isso vai ser bom. E, mais uma vez, agradeço a Cris aí, estou aberto para todas as dúvidas que vocês tiverem. Não. Obrigado. Eu que agradeço você, Mauro. Fascinante. Eu estou aqui fascinada, sabe? Amei. Achei assim, você resumiu o trabalho de uma tal maneira e tem tudo a ver com muita coisa que a gente vem fazendo, estudando. Então, a gente vai ter umas conversas boas. Mas eu vou abrir para perguntas, se alguém tiver. Senão, você sabe que eu começo, eu não paro. Então, é melhor vocês fazerem logo.
Né, André? Verdade, verdade. Eu já chamei atenção para isso. Bom, eu tenho uma aqui, não é meu foco principal. Mauro, parabéns pela palestra, cara, muito bacana, né, você mostrar isso para a gente aí, essa parte nutricional, né, os efeitos que a gente espera, né, tá consumindo alimentos, né, a gente tende a consumir esses alimentos rotineiramente, né, e não sabe os efeitos, né, isso é muito preocupante, né, e você já está estudando aí uma coisa que realmente a gente olha em todas as embalagens e por mais que a gente tente ser o mais natural possível, a gente vai consumir, né, o citrato em algum momento, né, até porque você comentou que ele é natural também. É, uma pergunta talvez que exista aqui, existiria um outro substituto por citrato? Um potencial, um candidato? Olha, André, na verdade, não. Né? Que bom. Não é que não exista. Vamos lá. O citrato ele tem vários contextos. A primeira questão é, bom, vamos lá. Se a gente for pensar historicamente, o citrato ele é consumido por quê? Primeiro, não é só porque ele é natural, mas porque ele é barato, né? Então, existem sim outros acidulantes e estabilizantes. Nenhum deles é mais barato do que o citrato. Nenhum deles talvez menos impactante para o alimento que eu se trata. E independente do que a gente acha como substituto, eu não tenho dúvidas que o substituto que vier vai ter um impacto sobre a nossa fisiologia, né? Tem uma parte aí desse trabalho que na verdade não envolve o aditivo, mas que é um trabalho que a gente fez, na verdade foi a tese de doutorado de uma aluna da Tainá, onde a gente mostra que o consumo, sem botar o aditivo, né? Mas o consumo da dieta ocidental, que é o que a gente consome, de vez em quando, nossa ideia foi essa, né? Consumir de vez em quando. Então, a verdade é que a gente botava os animais consumirem uma vez por semana. Né? A gente apelidou o projeto de Dia do Lixo, né? Porque é o cara que no domingo pede uma comida, né? Pede um iFood. Só no domingo. A gente vê que depois de 12 semanas ele está tão resistente à insulina quanto o cara que consumiu isso todos os dias. O cara que eu estou falando é um camundongo. Mas, de qualquer jeito, eu não tenho dúvida de que isso passa pela gente, sabe? Porque se você for olhar o que acontece com o mundo, de fato, é um aumento desses problemas. Às vezes, as pessoas falam muita gente comenta em transição alimentar, muita gente comenta que na pré-história as pessoas corriam atrás do seu alimento. A gente não pode fazer esse comparativo, né? Nosso comparativo hoje é com a gente mesmo em 2022, onde a gente não tem outra realidade. Então, a nossa realidade ela é essa. Então, você está vendo uma população, cada vez mais obesa, cada vez mais resistente à insulina e todas as outras questões associadas a isso que você agora vai entender muito bem, mas isso relaciona positivamente com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, de câncer, Alzheimer e várias outras questões estão todas associadas com o padrão alimentar que a gente tem hoje. Beleza, obrigado. Valeu mesmo. Uma época, assim, só complementando aí, uma época eu pensei em substituir o citrato por lactato, né? Mas a gente tem problemas iguais. E talvez aí que você mostrou nas últimas imagens, né, práticas de exercício físico e tudo mais, talvez possa minimizar os problemas, né? Então, não, eu mostrei só porque, na verdade, tudo isso a gente faz atividade física, mas não é nem para resolver esse problema, não. É só mas não ajuda? Não sei, mas dá uma sede danada. Aí toma isotônico, né? Não, toma cerveja, não é? É melhor. Tem citrato também, né? Tem citrato também, não tem como. Tem um lado bom. Tá bom. Obrigado, Mauro. Até mais. André. Obrigado a você pela pergunta. Eu acho que agora é Mariana, não é isso? Isso. Vocês conseguem me ouvir? Conhecido. Sim, Mariana. Bom, Mauro, muito obrigada pela palestra, assim, por todos esses dados que nos fazem tentar sair da caixa, né? A gente tem uma visão metabólica mais direcionada, então, assim, agradeço muito pela aula. Eu tenho algumas perguntas, assim, que vão mais ou menos em direção ao mesmo final. A minha primeira pergunta é a seguinte:
vocês observaram os níveis de citrato-liase nesses animais, assim? Porque quando você falou da diminuição do ganho de peso, na verdade, eu fiquei assim, nossa, mas o citrato não é lipogênico? Então, isso deu bug aqui na minha cabeça, tá? Então, desculpa. Não, depois eu pergunto o resto. Mariana, olha só, a nossa ideia original do citrato, eu nem botei aqui porque, sei lá, eu estou tentando olhar para esses dados de uma forma diferente, né? Mas, obviamente, que tudo começou... Esse é um trabalho que eu estou fazendo, eu estou usando vocês aqui meio de cobaia, desculpa. Mas é assim que eu trabalho, né? Eu trabalho com cobaias. Mas, obviamente, que isso tudo começou com essa ideia mesmo, né? Que é o seguinte, o citrato, se ele está sendo alimentado, ele não está indo para a mitocôndria, ou pelo menos ele não pode chegar da minha boca até a mitocôndria diretamente, eu estou tentando fazer o caminho dele. Né? E no caminho dele, obviamente, antes da mitocôndria vem o citosol, e no citosol você tem a citrato-liase, que você vai, na verdade, gerar acetil-CoA, que vai promover aí a lipogênese. Essa era a nossa ideia original. Então, quando a gente começou com isso tudo, a gente acreditava, e foi uma surpresa muito grande, que esses animais iriam ganhar mais peso, eles iriam engordar mais. Né? Mas foi surpreendente ali a questão. Sim, a gente avaliou o nível de citrato-liase. Na verdade, a gente começa por aí. Eu acho que numa das figuras que eu mostrei tinha ali a citrato-liase e tinha a fosforilação dela, né? Porque a gente usa ela tanto como um marcador de lipogênese, como um alvo downstream na via de sinalização de insulina. E o citrato, ele se comporta de uma forma interessante. No início, sim, ele aumenta a expressão de citrato-liase. Então, se a gente pega os 24 horas, eu tenho um aumento da citrato-liase. Assim como eu tenho uma diminuição extrema de SCD1, né, que também está no mesmo contexto. Bom, enfim, a gente acreditava nisso que isso ia levar a um aumento de peso absurdo. Mas, felizmente, para nós, não como cientistas, mas como seres vivos, a gente homeostasia, né? Então, aí a gente chega à conclusão óbvia que Claude Bernard estava certo, mas isso aí eu não precisava falar. Né? A gente homeostasia muito facilmente e o que acontece é que, depois de um tempo, você tem a recuperação dos níveis da ATP citrato-liase. Né? Mas isso não impede, na verdade, que ela esteja mais ativa. Sim, ela está mais ativa. Né? A gente tem dados com relação a isso. Porém, assim, como explicar a questão de que eles perdem peso? Esse foi um desafio, né? E a gente está apostando nessa questão do aumento da biogênese mitocondrial, né? Porque o que a gente tem, na verdade, quer dizer, com esse aumento de biogênese mitocondrial, pelo menos até agora, né, mostrado no tecido adiposo, você vai ter um aumento, de certa forma, também do processo de beta-oxidação. E aí tem a outra questão que eu ainda não sei exatamente como abordar, ou pelo menos para onde ir, que é a ATP citrato-liase gerando acetil-CoA. Né? Ou seja, na verdade, o intake de citrato e citosolicamente, além de gerar acetil-CoA e essa acetil-CoA servir para a síntese de ácidos graxos e colesterol, e assim pensando a bioquímica nossa básica, ela também vai funcionar como um agente acetilador grande, né? com efeitos epigenéticos nesses bichos. Então, assim, que eu acho que, na verdade, serão hierarquicamente superiores, para pensando assim, né, no nosso... Eu não ouso, né, falar de uma evolução. Né? A gente não evoluiu desde o homem da pré-história, pelo menos não tem evidências para isso, mas epigeneticamente a gente certamente que mudou muito. Né? E essa mudança tem um padrão alimentar forte. E aí vem a outra questão do citrato que me bate a cabeça, que é o seguinte: aumentando o citrato citosólico, eu vou aumentar acetil-CoA citosólico. E eu não tenho como não aumentar acetilações. A gente tem algumas medidas, né, algumas confirmam isso, outras vão no sentido contrário. A gente não tem uma clareza
com relação a isso, mas com certeza eu acho que esse é um ponto importante que vai estar sendo modulado e que vai gerar. Agora, o fato que a gente mediu está aí, estamos tentando publicar, né? Ainda não está aceito para publicação, teve quase aceito, mas depois implicaram com umas vitaminas que tinha no processo ali, mas, enfim, é que o citrato promove, sim, o aumento da biogênese mitocondrial. O citrato extracelular, né? Ou seja, na verdade, o que vem de fora da célula. Promove o aumento de biogênese mitocondrial, a gente comprova isso no tecido adiposo, tem uma aluna de doutorado trabalhando com músculo e parece que a gente vai nesse sentido. Tá? Mas acho que a surpresa foi essa daí, em cima da pergunta do... Não, agradeço, inclusive você já respondeu a segunda pergunta que eu ia fazer, que era sobre a acetilação de DNA, ou então algumas proteínas, então vocês estão pensando nisso, né? Foi uma coisa que me chamou. E por acaso, quando você mostrou aquela imagem do tecido adiposo, com os adipócitos bem menores, a impressão que eu tive é que o número de adipócitos era maior, apesar deles serem menores. E existe algum efeito, por exemplo, sobre a diferenciação do pré-adipócito em adipócito? Isso eu não sei te dizer. Na verdade, o número menor, assim, o número maior, né, de adipócitos, eu não sei se eu vou ter um número maior para adipócitos, eu não sei como avaliar isso. Eu tenho um maior de adipócitos por campo, com certeza. Mas aí, assim, se aquele adipócito certamente, eu posso dizer isso de cadeira como a maior sanfona que eu conheço, né? Eles aumentam muito facilmente, né? Eles hipertrofiam facilmente. Basta eu chegar ali, se eu cessar de alguma forma o estímulo que está gerando aquela lipogênese e entrar ali com um aporte de ácido graxo grande, eu certamente vou diminuir esse número de adipócitos por campo, porque eu vou aumentar o volume deles. Então, assim, eu não sei te dizer se há um aumento de fato da hiperplasia, né, desse tecido, isso eu não sei te dizer, no contexto de número de células, e eu ainda não tenho nenhuma evidência de que isso afetaria a diferenciação de fibroblasto aí, ou de pré-adipócito em adipócito. Não tenho essa evidência, mas é algo que esteve na nossa lista um tempo atrás, a gente não está, nesse momento, trabalhando nesse contexto, não. Mas é uma possibilidade forte. Né? Eu fiquei pensando para onde iria esse excesso de acetil-CoA, né, liberado, onde é que ele seria... Você vai ter lipogênese, aí você aumentar a própria lipogênese, a própria acetil-CoA estimularia a diferenciação. Eu não sei. Onde vai a gordura toda que ele está comendo, né? Porque ele está comendo uma quantidade maior de gordura, né? Para onde está indo isso? Essa é uma questão que a gente tem. A Jéssica, inclusive, ela no draft do manuscrito, né? Até no manuscrito está sugerido isso, no draft do manuscrito tinha um dado observacional que era que os camundongos eles ficavam muito mais ativos, né? Mas a gente não mediu a atividade física e muito menos fez o teste calorimétrico deles ali para poder saber se de fato eles estavam consumindo mais, ou seja, na verdade, respirando mais, enfim, estavam mais ativos fisicamente. Eu tento fugir dessa questão aí. É porque os dados são interessantíssimos. Aí a minha última pergunta era com relação ao beta-hidroxibutirato, se esse aumento de acetil-CoA levaria a um aumento de beta-hidroxibutirato, que por algum motivo poderia estar protegendo do excesso de ROS, que funcionaria ali, aumentando a hipertrofia, no caso. Então, fiquei aqui... A gente não dosou beta-hidroxibutirato? Não, a gente não dosou corpos cetônicos. É uma possibilidade, mas a gente não fez. A gente dosou acetato, não beta-hidroxibutirato, a gente dosou acetato, né? Mas isso por conta da ideia da microbiota intestinal, ou seja, ainda por conta da ideia do efeito no cólon, né? No trato digestivo, e a gente mede uma diminuição de acetato. O que acetato circulante, né? E o que, na verdade, é um dado ainda a ser trabalhado no sentido de como que a gente pode explicar isso, né? Mas é um dado, não posso fugir dele, ainda não tenho uma resposta. O lado ruim é que eu esperava que ele aumentasse, porque metabolizando mais citrato, eu esperava gerar mais acetato. O lado bom, ou
bom para a ideia científica e ruim para a nossa fisiologia é que a diminuição de acetato ela é, de fato, prejudicial, né? Então, isso ao mesmo tempo que vai de encontro com uma ideia teórica por trás do que aconteceria, ela favorece, de certa forma, o que a gente está vendo de fato, é que os animais que consomem isso, eles estão, de alguma forma, prejudicados com relação à fisiopatologia, né, que eu coloquei aí, do desenvolvimento de resistência à insulina. A diminuição do acetato circulante correlaciona em vários artigos, em vários trabalhos, com o aumento da resistência à insulina, principalmente com a resistência à insulina hepática, né? Principalmente com as doenças hepáticas inflamatórias, né? No final das contas, a gente acha que vai dar um NASH. A verdade é essa, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, Mariana. Prazer em te ver. Tem alguma pergunta, Esther? Não, sem perguntas. Então, eu tenho. Pegando aí o mote do fígado, me impressionou muito o fígado desses bichos com citrato. Agora, antes de você me responder isso, me esclarece um negócio que eu acho que eu perdi no meio do caminho. O citrato, o efeito do citrato está dependendo sempre da presença de sacarose ali? Não. Quer dizer, no início, eu tenho 3 modelos, né, que eu mostrei aqui. Um era citrato e sacarose. O último era citrato com uma dieta high fat, high sucrose, ou seja, também com alta sacarose. Mas a gente tem, no intermediário aí, a gente tem o efeito do citrato adicionado diretamente ao tchau, e aonde leva, ou seja, na verdade, não tem um aumento de sacarose. Na verdade, eu não tenho sacarose nenhuma na alimentação, né? O carboidrato da alimentação ele vem todo de amido nesse padrão. E mesmo assim, e nesse trabalho, a gente vê inflamação hepática. E aumenta. Eu achei muito interessante, porque você diminui tanto essa gordura hepática, né? E você continua com uma inflamação bastante grande, inclusive com marcador de dano hepático. Né? Exato. A gente está em andamento com marcadores de fibrose. Mas eu acho assim, serão só marcadores, que obviamente não deu. São 12 semanas de tratamento que a gente tem ali, né? Ou 24 horas. Mas, assim, esse negócio da 24 horas ele é interessante porque todas essas intervenções alimentares que a gente faz, em 24 horas de intervenção, a gente vê o mesmo marcador que a gente verá lá no fim. Nesse ínterim, isso não acontece assim, não é que aumenta em 24 horas e se estabiliza, não. Ele aumenta em 24 horas, ele homeostasia, depois ele aumenta de novo, aí ele homeostasia novamente, e depois ele vem naquela subida gradual, que é, na verdade, o que acontece, né? Ninguém se torna resistente à insulina, ninguém tem um NASH agora, né? Tomei um copo de cachaça, fiquei cirrótico. Não, é aquela coisa ali que ela vai num crescente, né? Com um período de homeostase. Mas a gente vê, sim, tem indícios, sim, de aumento de marcadores de fibrose hepática com essas intervenções, né? Mesmo sem a dieta high fat, veja bem, mesmo sem a gordura, a gente tem esse indício. Mesmo sem o açúcar, a gente tem esse indício. E o que eu gostei, na verdade, o que eu tenho tentado chamar a atenção nesse trabalho submetido com a dieta high fat, em que os camundongos perdem peso e não aumentam, é a dissociação, que não é a primeira vez que se mostra, da resistência e da doença hepática inflamatória com o acúmulo de gordura, né? Na verdade, talvez não seja a questão dessa não necessariamente, né? Não seja necessariamente a gordura, né? Até tive uma discussão recente com o Adilcinho, lembra do Adilcinho, né? Tá aqui. Não, o Adilcinho... o Adilson lá dos Estados Unidos. Isso. Então, a gente estava falando sobre isso e ele estava, de fato, concordando comigo que assim, talvez não seja a gordura, né? Mas sim as adipocinas, talvez os sinalizadores desencadeados que vêm junto com essa gordura. Né? Então, não é o processo não é a esteatose clássica, né? Ou seja, na verdade, stricto sensu, a esteatose stricto sensu, que está gerando o dano hepático. Talvez o que esteja gerando o dano hepático, quer dizer, na verdade, a gente sabe que gera dano hepático, é a inflamação. Essa inflamação é desencadeada por várias questões
mas não é a gordura em si, talvez. Talvez poderia ser o próprio acetato? Poderia ser o acetato, poderia ser o citrato diretamente, ou poderia ser qualquer alteração. Eu, particularmente, eu acredito que é qualquer alteração homeostática que você tenha ali, né? Uma das formas que foi moda de você gerar isso era a frutose, né? Você dá frutose pura para o bicho, ele não tem depósito de gordura. Tem um dano hepático horroroso. Mas tem um dano hepático horroroso, né? Então, da onde que vem isso? Talvez da quebra de homeostasia, né? Então, aí por isso que eu fico aqui... Vale a pena você dar uma olhadinha, porque essa parte da microbiota, dá uma olhadinha na palestra do Mário Saad, que fez para a gente aqui, que ele fala exatamente do efeito da metformina, né? Que são as novas, o que ele diz que são as ações extra da metformina, que ele acredita que tem exatamente essa alteração de microbiota hepática e que pode estar levando a um efeito da eu já vi uma entrevista dele falando assim, eu não vi a palestra dele aí com vocês, eu vou tentar, isso está gravado, né? Eu vou tentar, tá no YouTube. Vou tentar assistir. Mas eu já vi uma entrevista onde ele comenta de dados que ele tem sobre isso, e a gente também começou a pensar nessa questão, mas eu acho que tem a ver... eu estou falando isso aqui, a Patrícia deve estar se revirando ali onde ela está, porque a Patrícia implica com a história da microbiota. Mas a gente tem não são divergentes, a gente tem visões diferentes sobre as coisas, que é muito bom. Mas eu acho que a questão da microbiota, a questão do citrato, a questão da sacarose, né, que até hoje ela é usada como um indutor de dano hepático, ela vem na minha opinião, né, ela não é só minha opinião, mas assim, talvez tentando simplificar as coisas, ela vem da quebra da homeostasia. E eu acho que na hora que você quebra a homeostasia, obviamente que o fígado ele é plástico o suficiente para se recuperar muito rapidamente. Não precisamos dizer isso, né? Mas a questão é a seguinte, cada vez que ele se recupera, é um passo a mais para para o que é inevitável, né? E em determinado momento, esse fígado ele vai sofrer, né? Até que ele vai morrer. Isso aí dependendo do tipo de estímulo, ele não consegue nem se recuperar de uma inflamação aguda para outra, então acaba se tornando uma inflamação crônica. Exato. E aquilo, e o descrito aí, há anos atrás, que o problema não é a inflamação aguda, né? É a crônica em baixo grau, aquela que baixo grau. Esse é o problema. Talvez na obesidade com a dieta high fat, você já começa com uma inflamação aguda, com uma inflamação de baixo grau, e que o citrato torna isso mais contínuo, digamos assim, né? Isso, é mais um. A pessoa vai voltando à pergunta do André, tem um substituto? O que a gente substituir vai ser mais um, eu acho, né? Vai ser uma quebra de homeostasia, e não tem como fugir disso. A gente tem que fugir, na verdade, do nosso primeiro slide, que é a fome, né? E para fugir da fome não adianta, né? O que te alimenta te mata, né? Te consome. Já dizia Roberto Carlos. Oi, Mauro, foi fascinante. A gente vai voltar a conversar essa semana, eu, você, Graça, Mariana e Simone. E muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Cris. Vamos ficar em business, ok? Aí eu entro em contato com você depois. Gente, muito obrigada a vocês todos. Uma boa tarde para todos. Um abraço e até a próxima quinta. Tchau, agradeço tchau. mais uma vez. Tchau, gente. Tchau.